Deus, já não dá pra cortar aqui, né? O atual líder do ranking paulista. E aí, Du, se apresenta pra gente, conta um pouco de quem é você, seu nome, a idade que você tem hoje, quanto tempo você tem de surf. Pô, isso daí. Bom, boa noite, né? Já passou das 6. Primeiramente, queria agradecer o convite aí, né? É um convite ilustre. Logo depois do Thiago e do Mirinho, você me chamar, eu fiquei super feliz, amarradão. E é como você falou, né? Eu fui o campeão da primeira etapa do Circuito Paulista. Então, tô com 1.000 pontos, né? Mas não dá pra desmerecer ninguém. A galera tá treinando aí, né? Muito forte pra alcançar aí o título de ser campeão paulista. Eu tô um pouco na frente, mas também não posso deixar isso tomar conta. Preciso continuar treinando, preciso continuar com foco, Sempre. né? E, eu acredito que a vitória vai vir. Eu tô dando o máximo e o possível para ser campeão agora nessa segunda etapa que vai ter lá no Tombo, né? Uma etapa que vai ter 2.000, ela vai valer 2.000 pontos. Então, é uma grande chance se eu ganhar essa etapa de ser campeão paulista de 2022 já nesse evento, né? Então, bom, falei já dei já esse spoiler aí que você já falou, né? Que eu sou o atual Líder, né? líder do circuito paulista de bodyboard. Mas assim, falando um pouco do Eduardo, né? O Eduardo, eu comecei no bodyboard desde os meus 10 anos, né? Eu comecei em 2005. Antes disso, eu era como todo menino, né? Jogava bola, gostava de andar de bicicleta, mas o sonho era ser jogador de futebol, né? Então, todo mundo, né? Não, sempre começa assim, né? E aí o cara quer ser jogador de futebol, mas só que eu não levava nenhum pingo de talento pra isso. Só corria atrás da bola. E às vezes fazia um golzinho ou outro, mas não era. Aí comecei a me machucar muito. E aí eu conheci o bodyboard depois de ter que frequentar a natação, porque eu tava com os meus 2 tornozelos zoados. E aí teve um dia que eu tava na praia com meu pai e vinham uns amigos meus brincando. Fui lá, deslizei a primeira vez, aí dali não parei. Na verdade, não é que eu não parei, eu parei, né? Eu pratiquei o esporte e aí falei, nossa, meu, gostei disso daqui, eu quero aprender as manobras que depois eu vi a molecada mandando umas manobras diferentes, eu falei assim, nossa, eu quero aprender. E aí, dali tá até hoje, né? Teve um momento que eu tive uma pausa ali na adolescência, que não sabia o que queria ainda e tal. Mas aí depois pegou rumo E não parou e não mais. parei Aí mais. de lá pra cá só vem crescendo, disparando, né? Na verdade, eu perdi muito, eu costumo falar, né? Que agora eu tô criando um hábito de ganhar e eu quero cada vez mais criar esse hábito, porque quando eu era mais novo, tanto é que eu não tenho título. Eu tenho o título de iniciante, de campeão paulista iniciante, mas eu não tenho o título amador, de campeão paulista amador. E eu tinha um hábito de me contentar com a final, sabe? Tipo, cheguei na final, então agora tá tudo certo. E aí eu tinha um hábito de perder na final. Então, ou na final, ou até mesmo, tipo, nas primeiras baterias, eu criei um hábito de perder. E é do mesmo jeito que a gente cria um hábito para algumas coisas, a vitória também, né? Então, se você se Sim. dedica, se você treina, consequentemente numa competição, você vai querer ganhar, ganhar, ganhar. Você não vai querer se contentar só com o quarto. Às vezes você fala, eu treinei, mas eu treinei o suficiente para ficar entre a final. E aí você mesmo se contenta com aquilo. Então agora que o Eduardo Augusto começa a pegar, depois de 15 anos de esporte, né, começa a pegar um hábito de vencer e agora eu sei a fórmula, né, quando novo você quer ficar comendo um monte de besteira, você não quer treinar Sim. o que você de fato precisa treinar e agora eu quero, né, sei a fórmula, sei o que eu preciso fazer, se eu procrastinar, vai ser comigo mesmo, né? Galera, essa é a visão dele. Quando eu comecei no esporte, assim que eu iniciei, já conheci o Du logo de cara, conheci o Du, o Mirinho, né?
Ele citou aqui que o Thiago começou, em seguida foi o Mirinho, e depois não poderia deixar de ser ele, porque desde quando eu comecei, você sempre foi uma inspiração muito grande pra mim no esporte. Eu citei também nos Sisters que eu postei, né, que é como pessoa também, porque quando eu iniciei no esporte, o Du trabalhava em São Paulo, aí ele descia pra cá sempre que podia, ele tava indo pro Brasileiro disputar representando a nossa cidade, né, nosso estado. E é uma força, assim, surreal que a gente olha e fica pensando de onde vem tudo aquilo, né? Então você tem essa visão de se contentar, né, com as derrotas, o seu eu do antigamente, só que a gente te vê, assim, tipo, como se fosse um atleta de alto nível mesmo, sabe? Sim. O que não deixa de ser, né, Du? Eu falo assim que eu me contentava um pouco com as derrotas quando muito mais novo, né? Na categoria iniciante ali, amador, eu era. Mas já tem já uns 5 anos, assim, que eu venho Sim. performando, né? Tanto é que quando eu morava em eu me profissionalizei no esporte, morando em São Paulo. Então, tipo, naquela época que Hum, você me conheceu, é, ali acho que foi meado de 2015, sim. Você ainda tava se 2016, profissionalizando eu ali? me profissionalizei em 2017. 2017. Antes eu competia na categoria Open, era a categoria amador. E no brasileiro eu também competia na categoria amador, né? Na categoria Open. Mas é aquilo, né? Quando a gente tem uma dificuldade, eu acho que a primeira coisa, ou a gente desiste e deixa quieto, tenta uma outra coisa e segue a vida do jeito que dá pra seguir, ou a gente vai pegar essa dificuldade, né? E vai pegar e falar assim, meu, eu quero passar isso, eu quero passar isso, eu quero passar isso. Palavras de um campeão. E aí acabou que eu usei aquela dificuldade de morar em São Paulo pra falar assim, não, eu posso descer na minha folga e eu posso treinar nesse momento que eu descer treinar mais do que qualquer outra pessoa pode treinar. E aí eu fiz isso durante Você 7 aproveitava anos. seu tempo, né, pra treinar, então. Do Tempo jeito que você eu tinha. treinava em São Paulo, em academia e tal, e treinava, tipo, vinha pra cá, ficava 3, 4 horas na água surfando no dia de folga, quando não fazia 2 quedas pra mais. Quando tem onda, quando não Quando tem, né? tinha onda, quando não tinha, quando tava chovendo. E detalhe, eu descia de moto, na chuva, no Que sol, e isso. tinha que subir depois pra trabalhar, aquela tristeza. Já descia fissurado, né? Mas eu sabia que era já descia doido já pra. Não tinha nem sabia como tava. E antes não tinha Surf View, essas Não câmeras tinha que nada tem disso. hoje. Era só a tábua da maré e vai lá, boa sorte. Pegar bike lá na praia, dar uma olhada, voltar, É, pegar os E aí equipamentos. foi um momento de muita conquista, né? Pelo esporte e tal, porque tudo que eu tenho na minha vida, você vai costumar ver cada um na sua profissão, tudo falar, tudo que eu tenho na minha vida é por conta disso. E tudo que eu tenho na minha vida hoje é por conta do bodyboard. Eu arrumei um emprego em São Paulo por conta do bodyboard. Eu vivi um dos 7 melhores anos da minha vida O lá, esporte muda né? vidas, né? Com certeza. E aí, bom, foi um momento de dificuldade, mas que eu virei profissional naquela época e depois, hoje, como eu tô morando na praia e tal, a performance está levando cada vez mais, porque hoje eu dou valor pelo que eu Entendi. tenho, né? Antes eu não tinha isso daqui. Pegando esse gancho dele sobre se profissionalizar no esporte, né? Desde quando você começou a praticar o bodyboarding, quando você percebeu que você já poderia avançar para um nível profissional, você falou, meu, essa é a hora, tipo, eu tô preparado. Eu já vinha competindo. O que geralmente o atleta faz? Ele compete 2 categorias, né? Ele acaba competindo na amador e compete na profissional. E aí, no ano de 2016, foi o primeiro ano que eu fiz isso. E eu tava surfando muito bem. E aí eu peguei e falei assim, meu, eu vou competir. Eu vou competir amador, eu vou competir na categoria Open e vou competir na categoria profissional. E aí, logo na primeira. Não, na primeira eu não me dei bem. E aí na segunda eu me dei bem. E aí eu fui pra final, o Luiz Eduardo ganhou do Mirinho, e aí eu ganhei do Luiz Eduardo na final. E aí tem aquele detalhe, né? Tipo, um atleta da categoria Open, se ele faz uma final e ele aceita o dinheiro, automaticamente depois ele não vai poder Não voltar pra pode categoria baixar pra dele. categoria, né? É. E ali eu tava num momento de Inicial. decisão, então foi bem na hora. Na época era um campeonato que o Thiago Jacob tava organizando. E aí ele pegou e falou assim, ó, Du, se acontecer isso, vai acontecer isso. Você quer?
Aí eu peguei e falei assim, cara, eu acho que eu tô pronto pra sair da minha categoria e olhar pra outros ares e seguir como profissional. E já era uma coisa que eu tava decidido a fazer mesmo. E naquele evento eu falei assim, meu, bati de frente com todo mundo aqui nesse evento. Eu tava super cansado. E mesmo assim consegui ganhar dos profissionais. Falei assim, meu, eu vou virar profissional. E aí, em 2016, virei profissional. Mas é aquilo, né? É questão da gente se sentir preparado e sair da zona de conforto, né? Sim. Porque muitas das vezes a gente tá naquela zona de conforto. A gente vai pra um campeonato, geralmente os atletas é meio que padrão, né? Você já sabe com quem você vai competir, você meio que conhece já o surf do seu adversário, né? E você se contenta com aquilo, de ficar competindo ali naquela categoria, de ficar competindo. Na maioria das vezes você pode levar a melhor, né? Sim. E não sai daquilo, cara. E quando você se sente pronto, que você fala, não, agora eu posso avançar, eu acho que é o. Que é a chavinha, né, Eu acho ali. que você não vai conseguir sentir que, tipo, Você tá que pronto. eu vou avançar. Você só vai conseguir a partir do momento que você tentar. É tipo, Aí vamos eu vou, supor, eu tipo, eu vou. tentei entrar na categoria profissional. Aí competir a nível profissional e você sentiu que você bate de igual para igual, você fala, meu, eu vou. Sim. Pronto, já chega, já deu o Open pra mim, até porque, tipo, eu já tava competindo no Open durante 5 anos. Eu falei assim, eu já tava competindo a nível nacional na categoria Open e tava me dando bem. Ainda não tinha ganhado não fui campeão de nenhuma etapa do circuito brasileiro na categoria Open, na Amador. Mas eu sentia que eu batia de igual com os meninos da minha idade, com as pessoas da minha categoria, e que eu tinha potencial sim de migrar para a De ir categoria além. profissional, né? E aí foi dali, aí eu tomei a decisão de ir. Isso daí me deu mais estímulo ainda, porque você sente que falta. Você fala, putz, eu tenho uma manobra ou outra que eu não sei fazer e o cara da minha categoria faz. E agora? Eu preciso aprender, eu Mas preciso eu acho que é inovar. daí que a gente começa a evoluir, É, né? é da dificuldade, É né? da dificuldade. É, eu concordo. E aí foi que eu consegui competir de igual para igual com todos eles, com todos os Abner Scopeta, Valdomiro Mirinho, olhando eles surfarem e falando, meu, eu quero fazer igual essa manobra ou melhor. E aí você vai, chega uma hora que Meu irado. não tem como evitar, vai acontecer. Inclusive, o último campeonato que eu competi foi a primeira vez que eu competi com as profissionais também. Porque só tinha aquela categoria, né? Aham. Aí eu fui falando que eu não ia passar nem da semi. Aí eu passei a semi, fui competir com a Gina, com a Babi, com a Dani também. Dani? Eu acho que era Dani. Com a Dani também. Aí eu pensei, meu, eu acho que eu vou competir o Paulista na Pro também, só pra ter uma experiência. E eu gostei, porque você, tipo, você quer sair daquilo que você tá sempre, sabe? A gente se acostuma, né? Esse que é o nosso problema. A gente se acomoda numa situação e fica só A zona naquilo. de conforto, o ser humano ele foi desenvolvido para ficar confortável, É, né? Tem muitas pessoas que às vezes acabam morrendo de alguma situação, mas o cérebro da pessoa tá intacto. Por quê? Porque ele foi programado o tempo inteiro para ficar na zona de é isso conforto. aí. Por isso que atleta, principalmente, tem que trabalhar muito a mente, a parte psicológica. Mas a gente vai chegar aí, né? Vamos por etapas. Boa. Du, o que o esporte significa pra você? Eu acho que independente do esporte, né? Independente do esporte que a gente pratica, eu acho que ele se resume numa palavra de vida, né? Que é vida. Então, tem pessoas que falam de lifestyle e tal, mas eu acredito que é vida. Nele você vai encontrar alegrias, você vai encontrar tristezas, você vai encontrar sofrimento, você vai encontrar felicidade. Acho que tudo que se resume na nossa vida em ciclos diferentes, você vai viver dentro do esporte. Então, acredito que eu tento olhar desse jeito, né? Porque vai ter momento da nossa vida que a gente vai estar super bem e vai ter momento da nossa vida que a gente vai estar super mal. E isso para um cara de alta performance, isso para um cara de baixa performance. Às vezes a gente qualquer atleta, não de nível profissional, mas qualquer atleta, até dos grommets, vai ter um momento que o atleta ele vai estar no pico dele de felicidade. E depois vai ter um outro momento que ele vai estar no pico dele de tristeza. Agora, como ele vai equilibrar isso, só ele vai entender. E com a ajuda de alguém, da família, dos amigos. Mas muitas das vezes você está sozinho.
E aí é parar pra você e falar assim, meu, onde que eu vou me equilibrar nisso daqui? Qual que vai ser minha fonte de Colocar a cabeça energia no lugar, né? pra seguir adiante? Faz sentido pra mim isso aqui? É minha vida? Eu quero fazer isso durante muito tempo. Então, ele vai ter que se apegar em algumas coisas que ele gosta pra continuar performando. Porque desde Ayrton Senna, A gente Michael tem muitos exemplos Jordan, aí, né? todos eles viveram momentos de Altos muita e felicidade e baixos. muita tristeza também. A nossa vida ela é assim a todo momento. Então eu acredito que o esporte é a vida. Não, com certeza. Aquele negócio de conciliar também, porque a gente não vive só do esporte, né? Sim, Também tem toda a questão do trabalho, de família, de outras sim, responsabilidades com além certeza. disso, né? Mas o esporte, querendo ou não, ele é como se fosse uma válvula pra gente, né? É estar ali no É, mar e deixar tudo ali. Tudo de energia que a gente não quer pra gente, a gente pra deixa gente lá. que tem esse contato com a natureza, né? Pra A gente gente é privilegiado, acaba, né, Du? a gente acaba que tem muitos esportes que têm um contato com a natureza, né? Mas no surf é um pouco diferente porque esse contato ele é muito próximo. Extremo Você demais. sente muita energia, né? Então, pra gente funciona como uma válvula de escape mesmo. Tanto pra felicidade, quando você tá feliz, você vai pro mar. Quando você tá triste, você vai pro mar. É isso E mesmo. ali você tá, tipo, no momento de treino, mas de descontração. Às vezes você tá nervoso no seu trabalho, você acaba ficando um pouco nervoso também, mas é coisa de equilíbrio. Vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer como você quer, na maneira que você quer. É claro, nem sempre é como a gente quer, né? É. Deus sabe de todas as Com coisas, né? certeza, deixar nas mãos dele. É, Mas o que que o esporte ele mudou na sua vida? Você deu uma palhinha, né? Que em 7 anos, né, você teve seus melhores momentos, né? sim. Você Ah, trabalhou por conta dele, né? Você saiu de uma sim, empresa agora há sim. pouco, né, Du? Tem 2 anos. Eu saí de uma empresa multinacional, mas eu fiquei 7 anos nessa empresa. Eu entrei nessa empresa por conta do bodyboard, entrei para ficar como vendedor lá. Trabalhei 3 anos como vendedor. Inclusive, a gente conseguiu fazer algumas doações para a Eu escola lembro. da Ricardo Decanini, né? Então a gente trabalhava. Eu queria ir ainda mais dentro da empresa para poder ajudar mais pessoas, Sim. não só da minha cidade, mas de outras cidades também. Né, em relação a doações de produtos, porque todas essas empresas grandes elas acabam fazendo doações de produtos que ficam parados na empresa, né? E consegui viver isso, então, tipo, consegui viver isso muito intenso durante 7 anos, né? Por essa empresa, eu conheci a França uma vez e voltei para lá 3 vezes por conta do bodyboard. Eu era embaixador da marca e levava ideias para a França e eles escutavam as minhas ideias aqui, faziam a construção, até mesmo no projetos de prancha para melhoria, né? Então foi uma coisa assim, foi um momento que foi muito gratificante eu viver aquilo, sabe? Que eu consegui desenvolver pessoas, porque depois de um tempo eu virei gerente nessa empresa, e aí tive uma equipe de 20 pessoas. Então desenvolvi pessoas dentro da empresa que viraram gerentes também e pessoas que eram Meu, que super irado. novo, né? Tipo, eu virei gerente na época com 22 anos, Nossa, você deixou seu legado lá, né? né? Então eu cuidava de um faturamento de 4 milhões do ano. E aí Que isso. gerenciava 20 pessoas. Então, além dos indicadores de performance da empresa, a gente cuidava do indicador de performance de um ser, né? De uma pessoa, que é a Nossa. coisa que é mais importante, né? Que é o que Sim. faz a empresa girar. Então, foi um momento, assim, que eu aprendi muito, né? Ah, e eu acredito que, tipo, talvez eu não vou viver alguma coisa parecida, mas hoje, por ter todo esse know-how dentro da empresa, eu consegui, né, voltar para Mongaguá e hoje eu tenho uma microempresa junto com o Valdomiro Mirinho que a gente conseguiu performar. Eu usei as estratégias dessa multinacional dentro dessa empresa e a gente conseguiu performar a loja vem performando cada vez mais e acredito que a gente está no caminho certo. Nossa, o irado de tudo isso é que o esporte ele abre muitas portas, né? Eu acho que quando a galera começa no esporte, eles não têm noção da dimensão que isso pode Aham. levar, né? Sim, Que é com da certeza. dimensão. E, gente, isso muda a nossa vida de um jeito que a gente não acredita, né? É verdade.
até você é a prova viva disso, né? A gente... Tem muita gente que acaba indo pro caminho errado, né? Não talvez pela família e tal, que não estimula, né? Ou que não coloca rédea no filho. Mas, assim, o esporte, ele Abre muitas ele abre, portas. como você falou, abre muitas portas. Eu agradeço muito a Deus que meu pai, desde moleque, me incentivou muito a praticar esporte, sempre esteve comigo nas competições, É verdade. sabe? Então, ele, né, foi a minha inspiração desde moleque, mas ele me incentivou demais. E acho que falta um pouco disso hoje, no momento que a gente está vivendo, das crianças, está no celular e tal, TikToker e tal. Beleza, é legal a criança ter Realidade é outra, um né? sonho próprio dela. Mas é legal os pais estimular a criança a praticar um esporte, porque aquilo ali ocupa a cabeça dela, sabe? Tipo, não tem criança aí que só fica em casa mexendo no celular e não ocupa a cabeça com nada e acaba, né, às vezes fazendo coisas que não é o certo. Quando você começou no esporte, eu já tô saindo do roteiro, hein? Já tô começando a familiarizar com aqui. Quando você começou no esporte, na verdade, você tinha noção da dimensão que o esporte, tipo, mudaria a sua vida? Ah, De nenhuma, até como. porque era muito novo, né? Então, eu tinha 10 anos de idade, então eu era muito novo, então eu não sabia o que poderia proporcionar na minha vida, né? Depois de um tempo, depois que passou uns 3 anos, aí eu meio que dei uma paradinha assim, aí comecei a andar de bike, aí voltei a praticar o esporte intensivo mesmo com 14 anos. Aí eu comecei a olhar muitos vídeos, né? Guilherme Tâmega, Mike Sturt, sabe, e querendo, e eu falei, caraca, eu acho que isso daqui pode. Eu quero ser Pode profissional virar, disso né? e pode virar Uma Assim, já profissão. tava na veia, sabe? Tipo, já tinha aquele prazer, aquela alegria em praticar, Sim, mas ainda não tinha aquele negócio assim, não, quero virar profissional e eu vou ser campeão mundial. Ainda não tinha isso, sabe? Não tinha sei. o sonho. Porque o que move a gente é a gente ter sonhos, né? Sim, com E eu ainda certeza. não tinha esse sonho. A partir do momento que eu criei, aí eu falei assim, ah, não, agora vai. Aí, mas eu fui descobrir isso depois, não descobri no começo, não. Mas em qual momento da sua vida, tipo, em qual momento você parou e falou, meu, é isso? É isso que faz sentido pra mim. Ah, eu acho que é que assim, a competição ela ajuda muito nisso, né? Sim. Então, É o que instiga, né? eu vim da escolinha, tipo, antes eu surfava num grupo de amigos, assim, tal. Uhum. E aí depois eu fui pra escolinha, que inclusive é a escola do Thiago. E aí, que era no centro. Uhum. E ali tinha muitos amigos que, tipo, muitos deles foi pro lado errado da vida e outros que, tipo, performaram na vida ou que, beleza, tem a sua família, tem o seu trabalho. E é tudo questão de escolha, né? Então, naquele momento ali, depois que eu passei a competir, passei a perder, que eu odiava perder, hoje eu já consigo absorver um pouco a derrota e Sim. analisar o que eu errei. Mas eu não aceitava a derrota. E aí aquilo ali me motivava a não parar, porque eu Sim. queria ganhar. Mas de certa forma, se você souber, né? Como que eu posso explicar? Se você souber lidar com essas situações de uma forma mais racional, isso é uma coisa boa. Sim. Porque tem muita gente que se conforma com Se conforma, né? aquilo. Mas o meu E, era muito ruim, você não podia chegar do meu lado. Tipo, você chega, não, meu, eu acho que eu não, lembro mas disso, hein? você é assim, assim. Caraca, eu ficava transtornado. Eu não aceitava perder. E aí depois, e aquilo ali me motivou a não parar. Na época do Paraná, você ainda era assim, não Eu era? era assim ainda. Eu Eu lembro. era assim ainda. Já um pouco mais controlado, já sabia analisar, mas ainda era uma coisa que, tipo, quando eu viajava, piorava. Eu Sim. vinha na minha cabeça, caramba, eu vim até aqui, fiz isso, fiz aquilo, consegui apoio disso, daquilo, e não consegui performar. E aí, tipo, na minha cabeça, eu perdia aquilo e decepcionava as pessoas, sabe? Então, tipo, Sério? na minha cabeça, porque eu queria dar resultado, né? Só que o resultado não é quando a gente quer, Com né? certeza, não E depende da também, gente, né? Não, não, depende da gente. não, Mas depende. assim, Tá, eu vou explicar meu ponto de vista depois. não é quando a gente quer da maneira que a gente vive. Com certeza. Da maneira que eu vivia, sem treinar, sem É. me dedicar.
Eu achava que era já só vai pro eu outro ir lado. e E surfar uma competir. horinha e aí, tô pronto. Não, não é assim. Chega lá na hora, teve cara que se preparou, que acordou 4h30 da manhã e surfou e É treinou isso e mesmo. comeu direito. Então, não era daquele jeito, da maneira que eu Tem vivia, toda não uma era. preparação Tinha física uma antes preparação. daquilo, né? E aí eu demorei pra descobrir isso. E mesmo convivendo já, tipo, eu já convivia com o Valdomiro desde 2012. A gente viajava pro Brasileiro, eu e ele, desde 2012. E eu já via um pouco daquilo, mas eu não via o cenário da vida dele inteiro. Eu só via ele no momento de viajar. E aí é isso, né? Eu acho que a gente pode, né, pegar e falar assim, não, vai acontecer, mas eu preciso treinar. Eu acho que o único problema que o nosso esporte tem é o único que eu considero, na verdade. É que não é uma coisa, tipo, padrão, que nem lutar ou jogar futebol. Sabe? A gente A gente depende depende das de outros fatores, né? condições do mar, a gente depende de tudo isso. Tipo, se tiver trovejando no dia do campeonato, a gente não vai poder surfar, né? Que é uma das condições Sim, que a gente não pode entrar no mar, sim. por exemplo. Então a gente depende muito disso. Não é só se preparar, não é só dormir direito, comer certo, ter toda aquela preparação física, né? Eu passei por isso agora no primeiro brasileiro desse ano, né? Que o mar tava, tipo, já tinham avisado que o mar ia ficar gigante, que ia entrar uma ondulação louca. E aí o mar, tipo, sei lá, tinha uns 2,5 metros. Isso Foi no Rio, né, a primeira etapa? foi em São Conrado. São Conrado. Isso falando, pra quem é leigo do esporte, sei lá, tinha uns 5, 6 metros de onda pra cima. E tava arrastando muito ali pro canto ali das pedras de São Conrado, tanto é que virou matéria nacional isso. Tá louco. Que um atleta, ele foi levado pras pedras e não conseguiu sair. Acompanhei. E aí o Dudu Pedra entrou na água, o Zic também entrou na água, e logo depois, né, aquela era a 5ª bateria. E a 6ª bateria era minha, na categoria profissional. Eita, aí já deu frio na e barriga. aí eu já tava, porque assim, quem fala que não tem eu não tenho medo, tá mentindo. Por mais que o cara se prepara, a gente não tá, a gente é a natureza, sabe? Ela pode fazer o que ela quiser. Então a gente tem que ter um certo medo, sim, pra poder enfrentar, né? Não pode ser destemido ao ponto de falar que você não tem medo. Mas eu vinha me preparando pra aquela situação. Mas aconteceu aquele episódio ali de um atleta super com nome relevado, assim, do esporte. E, meu. E o que Eu você falei fez assim, nessa caraca. situação? Aí o Travou. Luiz Eduardo chegou em mim. E aí, na hora que aconteceu, veio o helicóptero e tal. Mas aparentemente o evento iria continuar. E aí ele chegou em mim e falou assim: olha, Tá Edu, louco. seguinte, você vai. Se você não entrar, tá tudo bem. Eu tô do seu lado, não vai ser vergonha pra ninguém. Aí eu falei pra ele, falei assim, não, Du, eu venho treinando, né, pra isso. Eu não tava treinando pra competir, porque foi uma coisa que eu não ia competir esse ano. Olha Você que não ia doideira, competir? eu não ia competir esse ano. E por conta do Mirinho, o Mirinho se lesionou, e aí nessa etapa ele pegou e falou assim, olha, Du, vai no meu lugar. E você vem, eu tava indo surfar em todos os mares em Santiago e Paúba. O Mirinho tava se preparando muito forte pra esse evento. E todos os dias que a gente ia surfar, todas as viagens nossas, eu ia com ele. Tipo, a gente treinava, eu não tava treinando pra competir, mas ele tava treinando pra competir. Ele falou assim, meu, você tá preparado e tal, vai. Aí fui. Mas não era pra eu ir. E aí nesse dia cancelaram o evento nesse dia, depois que aconteceu esse episódio, aí eu não entrei na água nesse dia, só entrei no outro dia. Aí o mar tava um pouco menor, mas quase do mesmo jeito, mas não tava tão perigoso arrastando pras pedras. Eu acho que foi Deus que botou a mão ali, porque, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, né? Eu falei assim, caraca, meu. Não só pra mim, mas pras você outros ia entrar, atletas. se continuasse o evento, você entraria? Iria porque eu tava preparado pra aquilo. E assim, tinha uma regra. Quando chegasse na frente do palanque, você tinha que sair do mar. E esse cara não respeitou essa regra. Então, tipo, eu entrei na cabeça, tipo, se eu não conseguir varar e chegar na frente do palanque, eu vou sair. E vou correr e vou entrar de novo, né? Então, tinha uma regra, mas aí ele não respeitou e aí foi o que aconteceu. Caraca. E falando sobre a preparação, né? A gente sabe que a rotina de um atleta é meio diferente, né? De uma pessoa que não tem essa rotina de treinos. E como que você se prepara fisicamente pra ir competir um campeonato assim?
Hoje eu tenho um privilégio gigante, né, de representar o time da RP7 Funcional. É lá que acontece todos os meus treinos, né, assim, falando de parte física. O Rafael Passoelli, junto com o Daniel, eles executam um trabalho com os atletas que, tipo, além de apoiar, né, que eles apoiam muitos atletas na cidade de Mongaguá, eles executam um trabalho totalmente diferenciado na cidade, eu acho que até no estado de São Paulo, em relação à performance de atleta de alto nível, né? E assim, desde quando eu fui para essa etapa, né, que eu não iria competir esse ano por conta de várias dificuldades, por isso que eu falo que a dificuldade ela tá pra gente alcançar o teto da nossa vida. Então eu tava numa dificuldade gigantesca financeiramente, e por isso que eu não iria competir. E aí depois desse start eu falei assim, meu, aí o que aconteceu? Nesse evento eu fiquei em nono, né? De 80 atletas profissionais, eu cheguei nas quartas de finais. Gratificante, E né? o mar tava gigante. E, tipo, eu me desafiei a surfar naquele mar e falei assim, meu, eu vou me dedicar esse ano. Já que eu cheguei em nono, eu vou fechar o ano entre os top 16. E aí me preparei, né? Fisicamente, mentalmente. E aí depois de começar a treinar mesmo, aí fui me preparar um pouco da parte da alimentação, que eu era horrível também na parte da alimentação. Mas a gente vai chegar nesse tópico. Galera, uma pausa rapidinho pro intervalo, tá bom? Boa. Pro intervalo. Isso mesmo, Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @LoasTV, acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. A vida é muito curta para enrolar, então coma de colher. Estação Brigadeiria é um rodízio de brigadeiro móvel que serve sem limites e colheradas durante 4 horas de festa. O carrinho é personalizado de acordo com o tema e paleta de cores do seu evento. Chama no WhatsApp 13 98206 8673. Estação Brigadeiria. Produtos Margi Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Margi Cosméticos. Voltando aqui, a gente tá falando sobre preparação, né? Vi aqui que até a mulher dele comentou que ela que cuida da alimentação dele, Du. Como assim? Se não fosse ela, tava lascado. Porque eu sei fazer comida, mas na parte da comida eu sou muito preguiçoso. Obrigado, mozão, por você cuidar dessa parte. Que ela não mede esforço tanto pra me motivar, mas também pra cuidar do que precisa ser cuidado, sabe? Não, a gente vê isso. Eu acompanho, tá sempre fazendo os banquetes dele, tá em todos os campeonatos. Incentivo é tudo no esporte, Verdade, galera. ela vai comigo um spoiler aí pro Ceará, ela vai comigo. Primeira viagem? Dela vai ser, primeira viagem. A experiência, né? Experiência sempre é bom. Du, você falou bastante de dificuldade, né? E você acha que as dificuldades que você teve como atleta influenciou de alguma forma na sua vida pessoal? Tipo, foi um aprendizado pra você? Ou alguma coisa que você passou no esporte, você aprendeu como lição que levou pra vida? Ah, total. Eu acho que às vezes a gente acaba errando de novo, né? A gente não consegue ser correto 100% do tempo. E a gente precisa assumir o erro quando a gente erra, sabe? Porque se a gente não assume o erro, a gente não melhora. A gente Com não certeza. cresce, né? Então, ninguém é perfeito o tempo inteiro. Então, vai ter momentos que a gente vai acabar errando. E a gente precisa aceitar o erro. Falar assim, olha, eu vou me propor a me desenvolver nisso, né? Então, o esporte, ele me ajudou muito nisso. Porque dentro do esporte, você conhece muitas pessoas. E muitas pessoas experientes.
né? Pessoas inexperientes que você aprende com essa inexperiência e pessoas muito experientes que você aprende com essa experiência também. Então, eu aprendi muita coisa, né? Eu não tinha muita empatia com as pessoas. Eu fui começar a ter por conta do esporte. Sério? Quando pirralho. Ixi. Caraca! E aí, se você não tem um direcionamento, um cuidado com isso desde novo, quando você chega na adolescência, quando você é mais velho, você não tem, porque ninguém estimulou aquilo, ninguém desenvolveu, você também nunca olhou pra lá. Então, quando eu era novo, nossa. Quando mais novinho, assim, nossa, podia falar que eu era homofóbico, podia falar que, nossa, eu era muita coisa. Porque na escola, ainda mais de quando mais novo, assim, você é estimulado a não gostar de certas formas, de certas coisas. Outras pessoas fazem a sua cabeça para aquilo acontecer. Não, realmente. Então, depois que eu conheci o esporte, comecei a me envolver com pessoas... Eu fui me desenvolvendo e venho me desenvolvendo até hoje. Eu acredito que vou me desenvolver muito mais também como pessoa. Pra gente ver que o esporte é vida, é qualidade de vida, educação e esporte é tudo, Sim, né? Com certeza. Ele faz uma diferença tremenda. E a gente falou sobre dificuldade e, querendo ou não, se você não mantém a sua cabeça firme, né, no que você quer, conforme a gente vai passando por esses momentos, a gente não sabe lidar. Sim. E em um período de campeonato, ainda sobre campeonato, né? Em um período de campeonato, como que você lida com a sua mentalidade? Como que você prepara o seu estado mental pra você competir? Tipo, você não tá bem, você tá passando por uma situação meio pesada assim pra ti. Algo pessoal, como que você concilia isso? Então, eu acredito, assim, eu tenho muito tempo a gente fala muito tempo, mas é porque é muito tempo mesmo. Tipo, eu tenho mais de 16 anos aí competindo, né? Então, eu já vivi muitas coisas. Mas acho que das coisas mais pesadas que eu vivi foi agora, durante o ano de 2020, que foi a minha desconexão com a empresa que eu trabalhava, né? E o ano de 2021, que foi uma coisa que aconteceu na minha família, com problema de agiota... E que, sabe, que foi assim... Desestabiliza, né? Desestabilizou totalmente. Tanto é que a minha decisão de não competir era para evitar gastar dinheiro com inscrição, evitar gastar dinheiro com viagem, para eu conseguir ajudar meu pai a reerguer a nossa casa, reerguer os nossos princípios, né, de família. E aí isso mexeu muito com a minha vida. Foi uma coisa que eu nunca vivi. Foi eu já tinha passado por muitas dificuldades, mas essa foi uma das, sabe, das que vem assim, ó. Deus coloca na sua frente assim, fala assim, você vai passar por isso pra você ver como que tá na lama. Tudo isso faz parte, né? Porque você ficou aí no céu até agora e agora você vai ver como que tá na lama. Então, tem pessoas e não precisa a gente passar pela lama pra gente ver como que sabe? A gente pode gerar empatia com outras pessoas. Com certeza. E aprender com isso. E aí foi um momento pesadaço, sabe? Que, tipo, atrapalhou no esporte porque eu decidi não competir. E aí depois tem uma luz chamada Valdomiro Mirinho que me colocou Não deu certo pra ele, infelizmente, dele competir a nível nacional esse ano, né? Mas foi por conta dele que voltou a energia de competir. E aí eu vou conviver com essa dívida, né? Até novembro agora. Mas desde fevereiro eu tô performando. Mas eu tô performando, vencendo, porque eu passei pela fase ruim, convivi com aquilo e venho convivendo todos os dias. Mas é todos os dias querendo vencer. Não desistir, né? Todos os dias querendo vencer. Todos os dias querendo vencer. E pode ter o cara mais preparado no dia da competição. Mas a minha cabeça tá tão blindada que nada vai me parar. Nada, nada, nada. Eu tava ouvindo o Mirinho falar no podcast que eu assisti de vocês aqui, que às vezes a gente tem uma conexão tão forte que a gente acaba tendo sorte, né? Mas tudo conspira, né? O que a gente fala conspira. Tem um negócio da Luna Hardman, a filha da Neymara Carvalho, que ela colocou desde o começo do ano que ela ia ser campeã mundial. Ela escrevia todo dia, ó, você é campeão mundial, você é campeão mundial, você é campeão mundial. Lei da atração isso daí, hein? E ela foi campeã mundial. Então, tipo, palavra tem força, você tem que, de fato,
olhar pra você e falar, meu, vai dar certo. E ajuda da família, ajuda da minha esposa, que ela também me coloca muita energia pra... Então, você ter uma pessoa legal do seu lado, você ter amigos legais do seu lado que te incentivam, não tem como dar errado, a não ser que você mesmo não se capacitar ao ponto de dar certo, né? Vai acontecer de uma competição ou outra, você vai acabar perdendo, mas você vai ganhando, você tá ganhando, que você vai ganhar experiência de qualquer forma. Né? E esse incentivo do Mirinho foi que você precisava pra voltar a competir, a disputar? Sim, exatamente, porque foi dali que virou a chave. Eu fiquei em nono no circuito brasileiro, eu passei 5 baterias e passei mais 2 baterias pra chegar nas quartas de finais. E aí perdi nas quartas de finais por Sérgio Machado, que é atual, ele tá na briga pra ser campeão do ranking brasileiro, e perdi pro Sócrates também, que é o atual líder do circuito brasileiro, né? Então, foi uma bateria muito difícil, mas eu dei o meu máximo, porque eu não estava treinado para aquele momento. Mas aconteceu de eu chegar até lá. Mas é gratificante, né, Du? Você tá surfando ali ao lado de pessoas que são ícones do esporte, né? E tá deixando o seu legado, né, Du? Eu acho que é o que a gente... talvez eu não me importo para o que as pessoas vão falar, sabe? Mas se é bom ou se é ruim, eu não me importo com isso. Mas dentro dessas dificuldades, Deus abriu muitas oportunidades para mim esse ano, né? Não sei se eu vou te atrapalhar no seu questionário, mas não pode falar. Não posso deixar de agradecer, né, o meu patrocinador master hoje, né, a Saizen BR, junto com a Kona, junto com a Gyron, junto com a Viper, irado. Né, que são marcas que é o top do top do mercado mundial de bodyboard. Eu sonhava muito em representar uma marca, eu sonhava muito em ser atleta de uma marca, mas no meu post de chegada na marca eu coloquei isso. Eu não sonhava em ser a marca mais vendida de bodyboard do mundo. Então, teve muita dificuldade, mas também teve muita oportunidade que eu soube agarrar, sabe? Eu soube aproveitar. Que às vezes a gente fica reclamando tanto das coisas que a gente está vivendo e as oportunidades elas vão aparecendo e... Eu poderia muito bem falar pro Mirinho, né? Eu poderia muito bem falar pro Mirinho e falar assim, não, Mirinho, eu não quero mesmo ir competir, dá a vaga pra outra pessoa. Mas aí eu peguei, alguma coisa estalou, falei, não, vai. E dali não parou. Dali eu fui campeão do Paulo Super Tubos, dali eu fui campeão de uns eventos estaduais, fiquei vice do Fênix. E aí fui pro brasileiro, performei bem também, entrei pros tops em uma das etapas. E agora, né, o resultado final que eu almejo é ficar entre os 16, né, do Brasil. Du, e você acha, conta pra gente, você acha que você tá vivendo o seu auge? Eu acho que é o comecinho do auge. Tomara que seja o comecinho do auge, porque tem muita linha pra queimar ainda. Se eu conseguir fazer, tá vindo firme, né? Se eu conseguir fazer tudo isso num ano conturbado, acredito que em 2023 tem tudo pra ser melhor. E é isso, eu tenho que olhar para os treinos, tanto é que com toda essa energia eu quero competir no circuito mundial ano que vem. Então, tô correndo atrás de patrocinadores. Então, você que tem a sua empresa, tá aí a oportunidade. Tá aí a oportunidade de incentivar o esporte, né? E também de promover para um atleta coisas que qualquer empresa quer promover e ter essa visualização também, né? Então, eu acredito que eu posso dar ainda mais resultados, né? E vou em busca do meu título brasileiro, né? Ano que vem. E tô do lutando mundial. Tô lutando forte pra ficar entre os top esse ano. Pra o ano que vem vir forte aí pra brigar pelo título brasileiro. E quem sabe também competir todas as etapas aí do mundial, né? Vamos ver. O que vai me faltar, talvez, vai ser grana pra competir todas as etapas, que é muito difícil, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe pode aparecer uma oportunidade legal. Só colocar ali na frente, né? Colocar ali na frente e vai dar certo. E fazer acontecer. Com certeza. Fazer a minha parte, né? Exatamente. A gente tá aqui falando sobre as expectativas do Du, né? Pros futuros campeonatos.
Ano que vem, se Deus quiser, né? Vai ser um ano de muitas vitórias, muitos títulos, Amém. muitos desafios, altos e baixos, vai passar por todos eles. E como que funciona a sua rotina? A sua rotina vai mudar? Você acha que você vai intensificar mais ela? Mas você tem algum cuidado com a sua saúde agora? Da sua alimentação, sabemos que a sua mulher cuida, né? Mas você dorme bem, você treina certinho. Olha, eu acredito que, como a gente vem conversando, né? É um ano que a Mania de Prata se desenvolveu e continua se desenvolvendo, né? É dali que vem a nossa fonte de renda, minha e do Mirinho. É um dos meus principais patrocinadores também, né? Mas também não posso deixar de agradecer quando falar de patrocinador, também agora desse auxílio que nós temos, né, de Bolsa Atleta. Então, Que ajudou demais. Que ajuda demais, né? É um incentivo que o governo do estado, junto com o governo federal e municipal, eles precisam fazer isso porque de fato muda a vida de pessoas, né? E investe em tantas coisas, e por que não investir cada vez mais no esporte? Com né? certeza. Mas assim, eu me preparo, né? Hoje eu acredito que eu me preparo muito mais do que todos esses anos. Esse ano eu me preparei muito mais. Tanto é que eu tava com um corpo legal, mas eu tinha 27% de teor de gordura no corpo. E agora eu tô com 17. Então, eu corri o máximo pra não só ficar com o corpo definido, mas também um atleta de alta performance, ele precisa ter uma musculatura boa, ele precisa estar em dia com o peso dele. Então, eu me preparo bastante pra estar forte, né? Não forte de, ai, nossa, eu tô fortão, mas tá preparado para poder enfrentar as condições que a gente enfrenta hoje, né, surfando. E o Rafa prepara muito bem pra isso, sim, né? Sim, com certeza. Então, bom, alimentação, físico, e chegar na hora do campeonato, escutar um som ali. O Mirinho não gosta de escutar som. Mas eu escuto um som, eu tento, às vezes... Eu também não consigo concentrar muito com música, não. Não, eu escuto um som ali um pouco antes da bateria, mas procuro enxergar, olhar o mar, contar as séries, contar a quantidade de onda, me preparar ao máximo para quando chegar na hora de suar o início da bateria lá, já virar a prancha chegar e tentar fazer pegar valer a pena, né? Sim, com certeza. Fazer valer a pena. E Du, pra você, eu falei que eu ia fazer essa pergunta pra todos os atletas, galera. Pra você, o que é ser atleta? Vivendo tudo que eu vivi hoje em dia, eu acredito que dedicação, disciplina, responsabilidade são palavras que quem quer ganhar, quem quer vencer, não dá pra ser diferente. Não dá pra você não ser disciplinado. Tanto com comida quanto, eu queria, às vezes, né, a gente acaba falhando e toma uma Coca-Cola um pouco a mais, come um lanche um pouco a mais, mas se você, de novo, se você identifica isso, você vai olhar e você vai falar assim, olha, tô errando nisso, então, né, vou parar de errar. Agora, se você não assumir esse erro, de novo, você não sai daquilo. Vai continuar e só engordando, e só decai, você não vai performar. Então, tem muita gente que, às vezes, a pessoa ela tem o talento ali, ela desenvolveu aquele talento, mas naquele momento ela não tá usando todas as armas que ela precisa usar para poder vencer, né? E acho que aí é a chave do negócio. Então, você tem que ser dedicado, tem que ser disciplinado, você tem que ser responsável, né? Até porque eu era muito baladeiro quando mais novo. Muito baladeiro, muito baladeiro. Hoje, esporte balada não se dá muito bem. Não dá. Assim, você pode comemorar suas vitórias, você deve comemorar suas vitórias, mas tem que ser um tempo muito curto, né? Porque enquanto você comemora sua vitória, vai ter gente que não vai colocar a cabeça no travesseiro, não vai dormir bem e no outro dia vai estar treinando para poder te vencer, né? Então você vai ganhar hoje, mas amanhã vai ter gente ralando para poder te vencer. Então você vai ficar só comemorando, você vai ter que ralar também para poder vencer, para poder continuar carregando aquilo, né? Então, e é um momento, às vezes é um momento da pessoa também, e a gente precisa respeitar. A gente precisa saber perder por conta disso. Sim. Né? Nossa, eu tô meio quietinha, porque algumas coisas que ele tá falando tá cabendo pra mim. Eu tô observando alguns erros que eu tô tendo, e através dessa conversa eu tô aprendendo bastante. Legal. E isso eu
o primordial, sabe? Quando eu Sim. comecei o podcast, eu falei, meu, tanto que eu vou aprender com essa galera. É verdade. Nossa, é uma coisa... E, Du, fala pra gente, a sua rotina, né? Como amador e como atleta profissional, como que é? O que mudou na sua rotina? É uma coisa que eu não deixo de faltar agora são nos treinos, né? Então, não só na água, que às vezes quando eu era amador eu só queria saber de surfar. E agora são nos treinos, né? Então, eu tento não perder. Hoje eu perdi treino, hoje eu tô aqui. Desculpa, Dani, eu até fui lá pra buscar a camiseta, ele nem falou nada, mas acho que ele sabia do podcast. Mas eu procuro não faltar nos treinos, né? E surfar o máximo que eu puder surfar. Então, entra swell, Mirinho, vamos. Mirinho, vamos. Então, entrou swell, eu tô indo tentar surfar as maiores ondas pra me colocar na situação de risco mesmo e situação de medo, né? Porque se a gente consegue vencer o medo, a gente consegue performar. Meu irado. E se a gente consegue andar do lado do medo, tipo, pô, amanhã, igual essa semana, talvez vai entrar um swell de 2,5 metros em Paúba. Bora. Já vai. Chega lá, vai estar grande, vai dar medo de entrar, vai estar mas vai. Falando em Paúba, tem como passar umas imagens dele surfando pra galera conhecer um pouquinho do surf dele? Boa. Mas eu acho que é isso, Gil. Eu acho que tem que olhar pra esse lado aí de treinar. Isso daí, essa etapa aí foi em São Conrado, né? Esse foi o campeonato que eu fiquei em nono. Em nono, né? Foi no lugar do Mirinho, no caso. Sim. Conta um pouquinho pra gente da Fênix. O Fênix, né? O Fênix foi um campeonato que surgiu na França, por conta do bodyboard. O Fênix foi um campeonato que surgiu, renasceu, né? Foi logo após a pandemia. E a gente desenvolveu esse campeonato pra vir de fato, assim, de um modelo diferente, né? De pegar e falar, não, vamos fazer um negócio estruturado, né? Que dá visibilidade para as empresas e, irado, consequentemente, para os atletas também, né? Então, foi bem legal. E a gente conseguiu fazer o segundo ano. O segundo ano, eu e o Mirinho fez uma final histórica aí. O mar não tava tão grande, mas... Essa foto ficou irada. Isso daí foi em 2008, ó. Parecia um raquítico em terceiro. Parecia um cipó descascado. Olha, parece o Lucas aqui, esse primeiro. Esse daí em 2007, ó. Ave Maria, Deus foi muito bom comigo. O tempo passa, né? Aí, nesse evento que eu me profissionalizei. 2016. Foi nesse aí? Caraca, meu. É uma nostalgia, né? E agora, na marca que eu represento hoje, né? Que é a Viper Fins. Meu, a gente tá falando bastante de campeonato, mas a gente não falou sobre a dificuldade de ir pra um. Pode passar um vídeo que eu te mandei, Dudu? Que ele me mandou? Não. Vamos falar um pouquinho sobre suporte, né? A gente sabe que para um atleta, principalmente aquele que tá começando, conseguir uma parceria é um caminho difícil, Sim. né? É um desafio grande. E como que você fez para conseguir a sua primeira parceria? Eu venho, né, desde sempre aí, a gente sempre tenta com a prefeitura de Mongaguá, é o primeiro ponto, né, mas um atleta ele precisa entender que ele precisa fazer isso aqui. Ele precisa gerar um conteúdo, ele precisa... investir. Investir. Às vezes, antes, né, era um jornalzinho, cada um fazia os seus recortes ali, dos seus resultados, e levava para as pessoas. Então, eu vim fazendo... depois que eu me profissionalizei, que antes eu tinha o auxílio da empresa que eu trabalhava. Então, ela me liberava, ela me apoiava, tinha algumas coisas que até, né, arcava. Então, me ajudou muito por conta disso, essa empresa. Mas, hoje eu tenho muitas pessoas que me apoiam, né? Eu tenho a Kombuchado Forte, eu tenho a RP7 Funcional, eu tenho os Entre Ondas... Eu tenho a Bold, né? Que é aquela barrinha de proteína. Eu tenho a Camaleon. Caramba, então... você fechou essas parcerias de quanto tempo pra cá? Desse ano. Desse ano pra cá? Depois que eu ganhei o Sou Conrado. Meu... E aí, agora, recentemente, né? Tem 2 meses e meio que eu fechei com a Size BR. Então... Nada a declarar. E aí, foi um ano, assim, de tipo... De novo...
na dificuldade, correr atrás de todas as coisas que eu não corria há um tempo É. atrás. Às vezes era o que você precisava, né, Du? Sim, com certeza. Eu sempre falo que às vezes a gente precisa se permitir desmoronar pra gente se conhecer naquele momento também, pra gente enxergar, tipo, novas possibilidades, sabe? Pra gente começar a estudar, porque às vezes tá tudo muito fácil, Sim. sabe? Às vezes a gente E tá na tudo zona que de é conforto fácil, não adianta, não vai te Exatamente. gerar resultado. Exatamente. Não adianta. Tipo, se você sabe, ficar muito feliz de um campeonato que você ganhou que tava muito fácil, é porque aquilo ali não vai ser motivador pra você pra um outro evento. Talvez você vai até ficar na sua zona de conforto, vai ter alguém que vai treinar mais e vai te vencer. Exatamente. A gente tem que levar isso como Mas um as ponto pra parcerias, bem. eu acho que como um atleta e hoje que eu procuro fazer muita mídia, né? Instagram, Facebook, todas as redes sociais, né? WhatsApp. Então, é uma coisa que hoje veio pra ajudar a gente. Eu ia te perguntar isso, Du. O que um atleta ele precisa fazer pra ele conseguir uma parceria? Eu acho que o primeiro ponto é ele entender que ele é um produto. Então, a partir do momento que ele entender que ele é um produto, ele não vai postar no stories dele foto de cachaça, de bebida, ou fumando, ou bebendo, se ele faz isso, né? Que não é o meu caso. Eu tô 1 ano aí sem beber, né? Bebida alcoólica. E também nunca fui quando mais novo, postava. Mas hoje eu entendo que eu sou um produto. Então eu não posso denegrir a minha imagem. Muito pelo contrário. Eu tenho que mostrar para as pessoas que é legal estar do meu lado. É legal estar me incentivando. isso Porque eu, além de gerar conteúdo, eu também represento muito bem essas empresas. Então, o que a galera precisa entender é isso. Você é um produto. E agora, como você vai administrar isso? Olha para as outras pessoas que faz bem, né? Então, às vezes a gente copiar é a melhor coisa. Você não vai gastar energia em criar, que às vezes a gente passa muito tempo, beleza. É se inspirar, né, Du? Se inspira em outras pessoas, copia, não Eu é acho feio. bacana. Não, eu acho bacana, porque às vezes uma pessoa se inspira na gente, né? Sim, com certeza. A gente se inspira em outra e é assim que a gente vai porque crescendo. vamos supor, alguém pode entrar no meu Instagram agora, que é Edu Augusto Bebê. Gente, Du! E aí, você vai Pior que entrar não dá lá pra e cortar isso daí. E aí você vai entrar lá no Instagram e às vezes você vai acabar enxergando que você fala, olha que legal. E você vai se inspirar numa coisa que eu copiei de alguém. Então, Exatamente. não precisa ter vergonha. Vai lá, copia mesmo, faz igual. Porque se tá dando certo pra um atleta, pode dar certo pra você também. Não, com certeza. E na sua opinião, o que mais chama a atenção de um patrocinador? Eu acho que não é nem Claro, a vitória, né? Você representar muito bem Sim. é legal, né? Mas o conteúdo que você cria, né? Então não adianta nada você entrar para uma marca e você só colocar o adesivo na prancha. Exatamente. E você só colocar um logo na camiseta. Você tem que desenvolver as coisas. Você tem que fazer posts para aquela pessoa. Sabe, se é um produto, você tem que mostrar aquele produto, você tem que falar sobre aquele produto. Se é uma loja, você tem que ir lá na loja, mostrar a loja aí, porque é mais uma fonte de visualização para aquela pessoa, mas além da visualização, você tem que gerar renda para ela. Se você não gerar renda, não vai fazer sentido ela te apoiar, né? Então, hoje o capitalismo é isso, né? E hoje dentro de um incentivo, não é só um incentivo. Tanto é que no Bolsa Atleta, se você não der resultado, no ano que vem você não tá no Bolsa Atleta. É isso mesmo. Você saiu do Bolsa Atleta. Então você tem que isso gerar mesmo. resultado. Né? Ou de performance em competição, ou de performance de algum jeito de mídia social. Meu, a gente tá tendo uma aula aqui sobre isso, galera. E como a melhor pessoa, né, Du? Você aprendeu tudo isso com a empresa? Eu aprendi muito na empresa, né, sobre isso, que era uma empresa multinacional e que olhava muito para isso. Mas eu também aprendi com outros atletas, né? Eu aprendi com atletas da elite hoje em dia que faz isso muito bem, né? O próprio Éder Luciano, né? Tem muitos atletas, né? Ouri Valadão, Guilherme Tâmega,
Mike Sturt, e hoje eu faço parte do time do Mike Sturt, né? Então, Mirinho tava aqui, tava falando do time da GT, né? E eu também sempre, desde pequeno, via Mike Só Sturt atleta surfar. forte vindo aqui. E aí, então, a gente aprende, a gente vai aprendendo que a gente precisa ter esse nível de exigência com nós mesmos, né? E veio à tona tudo isso em 2021. Nossa, perfeito. E eu acho que esse tópico aqui vai se encaixar perfeitamente no que a gente tá falando. Eu acho que, assim, eu vi uma frase esses dias que me deixou muito pensativa, que é aquela frase que diz que pra quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve, né? E um atleta, ele precisa saber aonde ele quer chegar, né? A gente precisa ter aquela visão holística, né? De se visualizar daqui 5, 10 anos. Isso é de extrema importância, né? Exatamente. Tanto na sua empresa, se você não se projetar, o que vai acontecer na minha empresa daqui 2 anos? O que vai acontecer na minha empresa daqui 10 anos? Qual que é o meu objetivo da empresa? E assim a gente tem que levar com a gente também, né? Qual que é o meu objetivo esse ano? Qual que é o meu objetivo daqui 2 anos? Qual que é o meu objetivo daqui 10 anos? Pô, é difícil pra caramba? É difícil, mas se você não faz, outra pessoa faz e outra Com pessoa certeza. alcança. E você não vai alcançar. Uma coisa que é legal começar é traçar um objetivo pro dia, né? Tipo, o que eu quero fazer esse dia? Quais são os meus objetivos pra hoje? Aí pra semana, pro mês, e assim a gente vai prolongando. E não procrastinar, né? Porque se às vezes a gente deixar pra depois... Tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina. Tem que ter. Nem sempre a gente vai conseguir ser disciplinado, mas tem que estar ali. Exatamente. A disciplina tem que estar presente. Tem que sonhar. Tem que sonhar. Porque se você não sonhar... E sonhar não é viver de ilusão. É isso aí. Porque às vezes a gente sonha em ter uma casa, mas a gente não fala quando a gente vai ter uma casa. Então, é o mesmo jeito com a gente no esporte. Eu quero ser campeão brasileiro. Mas se eu não falar quando eu quero ser campeão brasileiro, eu não vou alcançar, porque eu não tô editando tempo para aquilo. Então vai acontecer quando? Quando Deus quiser. Não é assim. E aí, a partir do momento que você coloca um tempo, você vai pegar e você vai treinar, você vai se dedicar para aquilo acontecer. Naquele tempo. Se não acontecer naquele tempo, tudo bem, mas você se preparou para aquilo, você vai continuar. Sua consciência tá tranquila, né? Se preparando para ainda mais, né? O que faltou? Faltou isso? Então beleza. Então agora vai dar certo. Então tem que ter sonho, tem que ter tempo, tem que ter os objetivos, tem que pensar agora, depois e mais para frente ainda, porque vai ter gente que vai estar fazendo isso e você não tá fazendo. Com certeza. Eu ia fazer uma pergunta, só que ao decorrer da conversa eu mudei totalmente a pergunta porque eu já tive a minha resposta, que seria: você acha que você tem uma mentalidade de campeão? A gente já viu que sim. Não, com certeza. E me inspirando em outras pessoas, né? De novo, copiando outras pessoas. Isso porque às vezes essencial. a gente sabe, tá dentro da gente que a gente quer ganhar e tal, mas quem que é o melhor? Quem que faz melhor hoje? Fulano, então eu quero ser igual. Ou quero ser melhor. Mas tem que se inspirar, né? Não, com certeza. Galera, uma pausinha pra fazer outro comercial rapidinho. Tá aí já? Eu queria agradecer a minha primeira parceria. Hoje eu fiz um post falando sobre ela, que é a Alcântara Lash, a minha lash design. E, assim, é aquela questão de praticidade, de autoestima, que é bem importante a gente ter. Isso faz parte do nosso dia a dia e ajuda em todos os critérios, todas as áreas. E é isso, galera. É um trabalho de qualidade, é um trabalho que promove praticidade, não faz eu perder tanto tempo. É aquilo de ir, só dar uma penteadinha e tá pronto. E é isso. Tem a lousa aí também? Você não colocou? Agradecer a Loas também pelo suporte. Tá aqui, ó. Exatamente, tá aqui, ó. A gente vê, né, que é um trabalho de qualidade, toda a equipe, uma equipe irada pra você que quer começar o seu programa, que tem interesse de começar o seu podcast. É aqui mesmo, galera. Pronto. Só falta aqui o Lucas que tirou. Mas então, voltando, né, sobre a mentalidade de campeão, você acha que um atleta ele precisa ter um psicológico inabalável? Eu ia falar um bom psicológico, mas... Eu acho que não só um atleta, né? Hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente... Acho que todo mundo tem que estar tentando se apoiar em alguma coisa. Não apoiar, assim, ao ponto de ficar se rastejando, mas
apoiar numa religião, numa coisa que você acredite, Uma né? crença, né? Uma crença. Tem que ter fé em Tem alguma que ter, coisa. tem que ter, porque pra tudo hoje em dia, né? Alguém, né? Colocou assim, alguém, tá? O nome da pessoa tá alguém. O Du sendo Alguém. minha força, inspiração máxima. Bom, eu não sei o nome da você é a pessoa, força de mas. Mas, Muitas pô, pessoas, legal, muito, inclusive, muito né? legal. Tá alguém, né? A gente sabe que é alguém. Não, mas tudo bem, beleza. Eu fico muito feliz, né, de ser inspiração aí para as outras pessoas também. Mas é isso, a gente, né, tem que ter uma crença, tem que acreditar nas coisas, porque, de fato, se você não tiver um bom psicológico, algumas coisas pode te atrapalhar drasticamente na sua vida e no esporte. Com Né? certeza. Inclusive, você acha que um atleta, quando ele vai pra um campeonato já pessimista, isso influencia no resultado dele? Acabou, ele perdeu na hora que ele saiu da casa dele. Se ele, mas vai estar ventando, mas vai estar chovendo, mas a onda tá pequena, né? Mas eu não sei surfar nessa condição, mas de fato você não se preparou e você tá cada vez mais jogando a energia. Uma coisa muito limitada. Não, já era. Se você sair da sua casa pensando que você não pode ganhar porque tem alguém que é melhor do que você já perdeu, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Você tem que sair de casa falando que você vai ganhar. É isso mesmo. Você tem que ir pra bateria falando que você vai ganhar. Pode acontecer algumas coisas no meio do caminho? Pode acontecer. Mas você tem que colocar na sua cabeça que você vai ganhar. E pronto. E ninguém vai tirar aquilo de você. Muito bom. Você acredita em limitação, Du? Acredito ao ponto de você travar. Né? A gente precisa se respeitar. Né? E tem pessoas que ela chega num limite dela. A gente tem que entender isso, né? Sim, com certeza. E tentar ajudar de certa forma, né? E se for uma decisão dela de ou parar ou de não ir mais longe com aquilo, vai ser uma decisão dela que depois, num futuro ou, sabe, uma coisa mais próxima, ela vai enxergar. E ela vai aprender com aquilo, né? Mas eu acredito que existem limitações. Eu mesmo já fui limitado em algumas coisas. Mas hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu tento não me travar. Porque eu sei que se eu treinar, se eu exercitar aquilo, vai melhorar, né? Eu não sou perfeito para surfar para os dois lados. Tem algumas manobras que eu sou travado para um lado. Não vou falar qual que é o lado, porque senão não dá. né? Mas quem me conhece sabe. Mas assim, eu tento cada vez mais estimular, treinar, porque vai destravar. Com certeza. Vai destravar. Agora, se você não fizer nada, mente, né? Se você não fizer nada para aquilo acontecer, vai ficar exatamente como tá. Você não vai desenvolver naquilo. E vai permanecer naquilo e não sai daquilo, né? Não sai daquilo. E aí é a tal da limitação, porque você não estimula aquilo, sabe? Então, sim, não vai pra lugar nenhum. Tem uma pergunta aqui que eu tô querendo fazer desde o começo, que eu não sei se só eu penso dessa forma. Mas você acha que o atleta, ele deveria ter um acompanhamento psicológico? Você acha que isso aumentaria o rendimento dele? Tanto é que todos os atletas a nível de performance alto, todos têm, né? Porque todos eles têm problemas pessoais, têm problemas profissionais até pra mesmo se manter ali, né? dentro do esporte. Eu acredito que todos deveriam ter, né? E se não tem que conversar com as pessoas. Tem que falar suas dificuldades. Tem que falar o que você tá vivendo. Porque outra pessoa pode estar vivendo a mesma coisa que você vai ajudar aquela pessoa. Ou a outra pessoa vai poder te ajudar drasticamente. Se você não conversar com as pessoas, talvez, né, talvez você vai cair num buraco que às vezes, né, você não consegue voltar. Existe a questão da depressão, existe vários fatores emocionais e a gente precisa conversar. Se você não tem um acompanhamento, né, eu não tenho um acompanhamento de psicólogo. Pretende? Eu acredito que sim, né? Porque eu sei que só de conversar com as pessoas já ajuda. Imagina conversar com um profissional que consegue mexer ali, né, nas suas emoções. E eu sou muito emotivo. Tipo, eu já quase chorei aqui umas 2 vezes. Eu também, eu me segurei, hein? Eu me segurei, olha só. Então... Que bom falar isso. E só de conversar já ajuda com as pessoas. Então, saber uma pessoa profissional que consegue te ajudar naquilo que ela estudou, deve ser muito foda pra quem tem. Irado. Minha avó fez uma pergunta aqui
Olha. Ela falou que era pra ser uma pergunta, né? Vou ler como em forma de pergunta. Aham. Você disse que se inspira em outras pessoas. Você tem noção de quantas pessoas se inspiram em você? Ai, eu não tenho. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue analisar um pouquinho mais, assim, né? Quem replica suas coisas, quando você ganha, quem fica feliz e tal. Então, eu consigo ter um pouquinho, mas tem muita gente que talvez eu acho que eu não sei, assim, que curte o meu trabalho, né? Porque eu lido hoje como um trabalho. Sim. Então, acho que tem muitas pessoas que eu desconheço que curte o que eu faço. É que às vezes a pessoa é tímida, não vem falar, né? Até eu mesmo, eu já fui muito tímido com o Uri Valadão. Hoje em dia eu chego no campeonato, eu converso com o cara. Converso com o Sócrates. Hoje o Sócrates é amigo pessoal meu. Então, mas eu já fui muito tímido também. E para essas pessoas que têm essa timidez, pô, vem falar que é só energia, né? Energia, incentivo, é tudo de bom, né? É incentivo, é tudo que a gente que trabalha para isso quer ouvir, né? Com Que a gente certeza. motiva pessoas, que a gente tá no caminho certo, mostra que a gente tá no caminho certo. Com certeza. E ao longo da sua trajetória, tem alguma coisa, tipo, além das milhões que você já citou, que você vai levar pra sua vida? Alguma coisa que você não tenha citado? Ai, nossa, meu Deus, tem tanta coisa, tanta derrota assim que, tipo, que eu poderia ter assimilado diferente, que talvez eu teria performado ainda mais quando novo, sabe? Então, esse negócio de você não reconhecer o seu erro e que você achar que o erro tá no julgamento, que você achar que o erro tá na organização do evento. Não, meu, olha pra você. Olha pra quem tem um filósofo que fala, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto É. você não tem condições de ser melhor ainda. Então, Nossa, que frase! não é minha, mas eu esqueci o nome Nossa, do. Mas é isso. O que você errou, sabe? Então, a partir do momento que eu comecei a olhar intrinsecamente pra mim, falar assim, olha, eu errei nisso, eu cheguei no campeonato, eu não olhei pro mar, eu não me preparei, eu não fiz as coisas que eu deveria fazer, parei de jogar a responsabilidade em outras pessoas. Aí eu comecei a desenvolver. E eu acredito que eu levo isso até hoje e vou continuar levando ainda mais pra frente. Nível de circuito mundial, nível de circuito nacional. É não colocar as coisas, as culpas, né? Nas costas dos outros. Pegar a culpa pra mim e eu sei que isso que vai me desenvolver. é isso aí. Tanto na organização de um evento, que a gente organiza evento, eu e o Mirinho e o Vlad. Tanto na organização de um evento, quanto no meu trabalho, quanto na minha vida de atleta, na minha vida pessoal. E até no meu próprio relacionamento, né? Às vezes eu sei que eu erro com algumas coisas, mas não é só você pedir desculpa. É você olhar e falar, poxa, eu acho que eu tenho que arrumar isso, porque senão Meu, vai piorar cada vez mais e você não vai chegar no objetivo que você quer, né? No relacionamento de ter filhos, de é isso aí. No esporte de ganhar, de vencer. eu tô quietinha assim porque eu tô tendo uma aula hoje, galera. Que eu gosto de ouvir. Ô, Irado. Du, o que você diria pra um atleta que ele tá desanimado por conta das dificuldades? Eu acredito que eu diria pra ele olhar pra todas as dificuldades dele e olhar as dificuldades do próximo. Visitar uma casa de reabilitação, visitar uma casa que tem pessoas com. Ou ir numa comunidade de extrema pobreza. Às vezes a gente acha que a nossa dificuldade ela é a pior de todas, mas quando na verdade tem muita gente que vive dificuldade que a gente nem imagina. É isso mesmo. E que, né, então foi uma das coisas que eu fiz, né? Olhei para as outras pessoas. Poxa, às vezes a gente não consegue saber ao fundo do que se passa na vida da pessoa. Mas enquanto você tá respirando, enquanto você tá abrindo e fechando seus olhos, enquanto você tá andando, enquanto você tá se mexendo, tem gente que quer viver tudo que você tá vivendo numa cama, encamado, É isso mesmo. né? Sem poder fazer as coisas que você pode fazer para progredir. Então, eu acredito que é isso. Não só olhe para as suas dificuldades, olhe para as dificuldades dos demais Isso também, mesmo. que isso vai te instigar a viver aquilo que você está vivendo de uma maneira que outra pessoa talvez não vai viver se você não olhar para essa situação.
O que eu acho incrível disso é que tem gente que, nesses momentos de dificuldade, né, enxerga de uma forma que às vezes a gente nem vai conseguir enxergar um dia ou pode aprender. Só que é aquilo que, mesmo assim, a pessoa agradece tanto, né? Por mais um Sim. dia, por essa dificuldade, porque querendo ou não, ela cresce através disso, né? Exatamente. A É minha uma avó falava, mentalidade. minha avó falava assim, falava não, fala, né, até hoje. Tem muitas pessoas que falam também, que a gente tem uma cruz pra carregar, né? E se nas nossas dificuldades a gente ir cortando um pedaço da cruz pra poder carregar, pra ela ficar mais leve, vai chegar na hora num certo momento que você vai precisar usar a sua cruz pra poder atravessar alguma coisa e você não vai conseguir, porque você cortou lá do começo pra ficar mais leve, e aí você vai ver todo mundo passando, porque ninguém viveu a vida inteiramente feliz. Ninguém viveu a vida inteiramente sem nenhum obstáculo. E aí na hora que você vai passar pro seu obstáculo carregando a sua própria cruz, você não consegue fazer. Então é bizarro isso, né? Eu acho que eu me emocionei. Não filma eu, filmo o Du agora. Caraca, gente. Eu também me emociono quando eu falo disso, porque é o que eu Nossa. vivi esse ano, né? E que muita gente vive, por isso que a gente se emociona. Nossa, eu acho crucial, sabe? A gente enxergar nossa dificuldade e fazer aquilo uma motivação, sabe? Uhum. Enxergar, tipo, mesmo com as dificuldades, a gente, sei lá, achar forças que motivam a gente a levantar da cama e a fazer as coisas acontecer a cada dia, mesmo estando tudo tão difícil, né? Sim, exatamente. Eu acredito que, mesmo até em momentos... Oh, Deus. Acredito que até em momentos difíceis, quando a gente acorda já com um sorriso no rosto, mesmo que esteja tudo dando errado, sabe? Eu acho que quando você acorda e por mais que as coisas não estão andando conforme a gente quer, que nem sempre, na verdade, a maioria das vezes as coisas não vão andar como a gente quer, sabe? A gente agradecer mesmo assim e entender que nem sempre as coisas vão ser conforme a nossa vontade, a gente já entendeu tudo, né? Exatamente. As coisas ficam um pouco mais fáceis, né, Sim. Dô? Eu acho que é isso. Nem sempre a gente vai estar feliz ao extremo. É. E a nossa vida é feita de momentos, de ciclos. E é aquilo que a gente está conversando desde o começo. Vai ter momentos muito bons, vai ter momentos muito ruins. E só você, né, nas condições que você tem, você vai enxergar como você vai sair daquela situação. E aí uma das coisas que eu olhei pra mim mesmo foi olhar a dificuldade dos outros, né, de outras pessoas. E eu entendi que, pô, esse momento que eu tô vivendo, a minha dificuldade é muito pequena em relação ao que as outras pessoas estão vivendo. Mas que naquele momento eu achei que o mundo tinha caído em cima de mim. Né? Desmorona mesmo, né? Mas aí a gente, um dia após o outro, agradecendo, tendo gratidão com as coisas. E aí o resultado vem, sabe? Tipo, eu tô aqui hoje sendo entrevistado por você, por méritos que aconteceu, fruto da dedicação, né? E eu acho que é isso, eu acho que não tem muito o que dizer, né? Du, A gente se emociona porque Nossa! todo mundo passa por isso. Com certeza, eu queria te agradecer. Você sabe que eu sempre me inspirei muito em você, sempre te admirei muito. E essa admiração só aumentou depois dessa conversa. Eu ouvi muitas coisas hoje que parece que eu precisava ouvir isso, sabe? Eu aprendi muito de um jeito que eu nem imaginava, fluiu de um jeito Irado. muito legal. Eu queria agradecer muito a sua presença, Dô. Foi muito, muito gratificante pra mim quando você aceitou estar aqui com a gente, logo após o Thiago, logo após o Mirinho. Grandes atletas, né? E você tem alguma coisa pra falar? Eu queria agradecer vocês, né, a equipe toda aí que tá por trás, os bastidores, você também por ter feito o convite, Luas TV também por abrir esse espaço pra gente, né, e eu acredito que é isso, tô muito feliz por esse momento que eu tô vivendo, né, como eu falei, minha guerra vai até novembro. É isso aí, depois começa a outra. A minha guerra da dificuldade vai até novembro. Minha guerra da dificuldade vai até novembro. Mas, pô, já consegui viver coisas inesperadas até aqui. E tô pronto aí para o que der e vier, né? E sem desmerecer ninguém, sem passar por cima de ninguém. Muito pelo contrário, até ajudando as pessoas, né? E quero e você
eu posso voltar aqui depois, quando acabar aí as competições. Com certeza. E a gente vai Com estar certeza. Vou estar com a posição dos top 16. E Trazer o troféu pra trazer o gente, troféu, mostrar aqui. vou trazer o troféu também de atual campeão paulista. E sem desmerecer ninguém, porque eu sei que tem muita gente querendo ganhar. Mas treine, galera. Treine, porque eu tô treinando horrores. É isso aí. Galera, parabéns. Muito obrigada a todo mundo que tá interagindo aqui com a gente, tá bom? Queria mais uma vez agradecer a Loas, mais uma vez agradecer a minha LED Designer e agradecer a Lívia também, que tá me dando um suporte irado. A Lívia, além de fotógrafa, também é designer gráfica, tá bom? Vou postar hoje lá no meu perfil alguns trabalhos dela, para quem quiser ver, para quem quiser acompanhar também. Vou postar mais sobre o Du, vou fazer umas enquetes sobre ele. Quem prestou atenção vai responder lá e vamos ver o que vai dar isso daí. Boa. E é isso, galera. É isso, valeu, gente. Valeu.